Eu vou ler na versão NVI, também vai ser projetado aí nas telas. Quem encontrou aí na Bíblia, diga amém. E na tela, amém? Então tá bom, então vamos lá. Diz assim, que tem como título a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, poder compartilhar a tua palavra e ouvir, ó Deus, o teu Espírito a falar aos nossos corações. Faça assim, Senhor, conforme o teu querer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? O título dessa parábola, que está a partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas, tem a parábola do filho pródigo. Mas eu gostaria aqui de intitular a mensagem desta noite como um pai sempre disponível. E quando lemos esta parábola, esta passagem, normalmente é muito comum nós nos apegarmos no filho e as suas atitudes que os levou até esta condição que foi narrado aqui na palavra. Mas além disso, eu gostaria aqui de compartilhar um pouco mais a ênfase a respeito do Pai e a sua demonstração de amor e misericórdia em receber o Filho. A sua disponibilidade de estar pronto para acolher o Filho no momento em que ele mais precisava. Se nós formos pegar o capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que trata de uma sequência de 3 parábolas.
E Jesus, ele se vê na necessidade de explicar, de contar estas histórias e estas parábolas, porque ele havia recebido ali um grupo de republicanos e pecadores. Republicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. E a palavra fala que os fariseus e os mestres da lei começaram a questioná-lo a respeito disso. Olha, por que esse homem que se intitula até como filho de Deus, ele sendo conhecedor da lei e deveria sim obedecer à lei, proteger a lei, está tratando com pecadores e com pessoas que eles consideravam ali da pior estirpe, que ao olhar deles não teriam nenhuma condição de serem aceitos como filho de Deus, muito menos terem a oportunidade de ouvir a respeito de Deus. Tal foi a reprovação dos fariseus, que eu acredito até que eles talvez pensaram assim: olha, este Jesus está transgredindo os mandamentos, está transgredindo a lei, está transgredindo a palavra, porque se formos analisar os Salmos de número 1, a própria palavra dá um conselho que feliz é o homem que não, ou bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se misturam com os pecadores, ou não se detém no caminho dos pecadores, e nem anda na companhia de zombadores, ou aqueles que são considerados indignos do amor de Deus. Mas eles talvez não imaginassem que uma vez que Jesus, ele interrompe o caminho do pecador, daqueles que são considerados indignos, ele então o acolhe para o próprio caminho que leva à vida eterna, que é ele mesmo. Era o único então capaz de entrar nessa roda, que em algumas versões dos escarnecedores, no caminho do pecador, e não sofrer a influência do pecado, mas pelo contrário, aonde Jesus ele entra, ele dissipa o pecado. Ele tem poder para transformar o mais vil pecador e levá-lo a uma condição de justo. Porque ele que deu a própria vida para nos salvar, é o único que tem essa condição de interromper um caminho do pecador para levá-lo para um caminho de vida eterna. Tanto é que Jesus ele tinha esse poder de interromper uma trajetória, seja ela de uma vida pecaminosa, ou seja, de uma situação desastrosa, que se formos olhar a história também, quando Jesus ele entra numa cidade, que é a cidade de Naim, e ele interrompe um sepultamento, um cortejo de um jovem que estava sendo levado para ser sepultado. Mas ele faz uma coisa muito mais além do que interromper. A palavra fala que ele para aquele cortejo e toca no caixão. Mas se fôssemos também nos apegar à lei
aquele que tocasse em qualquer objeto que teve contato com uma pessoa morta, seja uma roupa, seja uma pedra que foi colocado no sepulcro, pela lei de Moisés, essa pessoa estaria impura. Mas olha o poder do Senhor Jesus em interromper uma trajetória de morte, tocar no caixão e, muito mais além de ele ficar na condição de impuro, ele trazer o jovem à vida. Porque este é o nosso Senhor Jesus, que recebeu do Pai todo o poder para transformar a vida do ser humano, do homem e da mulher, para preparar o caminho para que a humanidade tivesse a oportunidade de retornar ao Pai. Então Jesus, quando é reprovado pela atitude dele em estar ali com os publicanos, ele começa então a contar uma sequência de parábolas. E a primeira que ele conta é da ovelha perdida. E ele diz assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que está perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre seus ombros, regozijoso, alegre. E quando chega em casa, ele convida seus amigos e seus vizinhos e diz: venha comemorar comigo, venha festejar comigo, alegrem-se porque eu encontrei a ovelha perdida. E Jesus disse assim para aquelas pessoas que ali estavam: da mesma forma, a alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E ele continua: da mesma forma, uma mulher que possuindo 10 dracmas ou 10 moedas de prata, e perdendo uma, não acende a lâmpada e revira a casa até encontrá-la. E quando encontra, convida as suas amigas e as suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque eu encontrei a dracma ou a moeda perdida. E Jesus disse assim: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na sequência, ele conta a parábola do filho pródigo, aquele que pediu parte da sua herança para o pai, foi para uma terra distante, lá gastou tudo de forma irresponsável e colheu as consequências dos seus atos. E agora estava numa situação muito difícil. E Jesus então ele mostra uma imagem como se fosse num painel dessas 3 parábolas, e que, no meu ponto de vista, não tem como desassociar, porque uma está ligada à outra. E Jesus ele queria mostrar ali, tanto para os republicanos e pecadores, como para os fariseus e os mestres da lei, o amor, a misericórdia, a graça, o perdão, a benevolência, a redenção, a procura daquele que está perdido, o resgate e a festa, a celebração e o regozijo, o plano completo de salvação
para tornar aquele que está perdido, aquele que está abandonado, aquele que está órfão, como filho de Deus. Na primeira parábola, ele mostra o pastor, que é o papel dele, que uma vez que identifica a ovelha perdida, logo sai à procura. E quando ele encontra, ele volta com muita alegria. E ele toma essa decisão pelo amor que ele tem pelas ovelhas. Pelo amor que ele tem e que ele não deseja que nenhuma se perca. Mostra a figura do pastor, do supremo pastor, que foi capaz de dar a própria vida em nosso resgate. Foi capaz de dar a própria vida para a nossa salvação. Na segunda parábola, que fala da mulher que perdeu a moeda, ela precisa então acender uma lâmpada para que dissipasse a escuridão e ela tivesse acesso àquilo que ela havia perdido. Talvez pudéssemos aqui fazer um comparativo daquilo que o Espírito Santo faz na vida do homem e da mulher, refletindo a luz e dando a direção, o caminho, descortinando para que possamos recuperar, restituir aquilo que por algum motivo foi perdido. Mas na terceira parábola, Jesus, ele estava para quebrar um paradigma. Porque quando ele conta a história do pai e do filho, ele na verdade estava contando a história de Deus Pai e de nós que fomos eleitos para sermos os seus filhos. Nesta terceira parábola, será de acontecimentos que terá como desdobramento o filho longe do pai, mas que também terá como desdobramento um pai pronto, disponível para receber aqueles que desejam regressar. Mas não era comum nesse tempo, principalmente para os judeus, esta referência a Deus como Pai. Mas era sempre uma referência de reverência como Senhor, como Deus, aquele Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele veio para mostrar exatamente um outro aspecto, o olhar para Deus sobre uma outra perspectiva, não apenas como Deus, mas como um Pai misericordioso. Possivelmente isso causou espanto naqueles que estavam ouvindo. Mas os mesmos que zelavam pela lei, talvez se tivesse examinado desde os primórdios, veriam que mesmo na velha aliança, ou no velho pacto, ou no Antigo Testamento, Deus, ele já se apresentava como Pai. Tanto é na conversa de Deus com Moisés, ainda na sarça, quando ele comissiona Moisés para ser ali o líder que levaria o povo de Israel da liberdade da escravidão no Egito, Deus então diz para Moisés: Moisés, você vai dizer a Faraó: assim
diz o Senhor: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Desde então dos primórdios, da antiga aliança, Deus ele já se revelava à humanidade como Pai. Mas podemos dizer assim que era uma revelação mais universal para uma nação específica, para um povo específico, que era o povo judeu, o povo de Israel. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, mais especificamente quando Jesus começa a se referir a Deus como Pai, ele começa a demonstrar então um relacionamento individualizado. Agora não era o pai de uma nação, mas era o pai de cada filho que resolveu se arrepender e aceitar a eleição, a adoção do Pai. Isso extrapolou os limites territoriais de Israel e alcançou toda a humanidade. E a própria palavra fala em João capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Para os pecadores, marginalizados, abandonados e órfãos, que ao olhar da sociedade não teriam nenhuma condição de serem admitidos como filhos de Deus, Jesus então ali estava mostrando: olha, eu estou lhe contando essa parábola para vocês entenderem que mesmo que o filho resolva abandonar o pai, mesmo que o filho resolva ir para distante do pai, mas Deus, em sua finita misericórdia, está disponível para receber de volta aqueles que assim tomarem a decisão, se colocarem de pé e decidirem voltar para a casa do Pai. Não agora uma liberdade de uma escravidão, de um rei como era, e um tirano como era Faraó, mas agora uma liberdade e uma adoção como filhos para a liberdade da escravidão, do pecado, do juízo e da morte. Tanto é que em Romanos capítulo 8, versículo 15, a palavra diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para novamente temermos, mas nós recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Também em Coríntios, a palavra diz também no capítulo 6, versículo 18, que uma declaração do próprio Deus dizendo que eu serei pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas. E quando Jesus então revela Deus como Pai, ele estava revelando um Pai amoroso, um Pai que acolhe, um Pai que adota, um Pai que protege os seus filhos e um Pai que não abandona de forma alguma. Talvez algum de nós, com os nossos pais biológicos, talvez sofremos um abandono ou uma decepção, ou um esquecimento. O próprio salmista Davi, ele faz uma declaração em um dos seus cânticos, de número 27, a partir do verso 10, ele fala assim, ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, ele diz assim, mas o Senhor
me acolherá. Deus nunca me abandonará. Deus nunca me decepcionará. Você crê nisso? Você pode dizer isso? Deus nunca me abandonará. Diga para o irmão que está ao seu lado então. Olha, Deus nunca te abandonará. E o próprio Davi teve a sua experiência. Quando Deus ordena que Samuel vá ungir um novo rei e manda-o para a casa de Jessé, o belemita, quando ele chega lá, ele fala bem assim: Jessé, eu preciso de todos os seus filhos, porque Deus escolheu um para ser o próximo rei de Israel. Jessé coloca 7 dos seus filhos. E começou pelo primeiro, Eliabe, possivelmente de maior estatura, o mais formoso, mas Deus já falou com Samuel: Samuel, você pode até ver com os olhos, mas eu vejo muito mais além. Não é esse não. E foram passando um por um, até que terminou o 7º, e Samuel falou bem assim: não tem mais ninguém? Aí Jessé lembrou: esqueci do Davi. Esqueci de Davi. Não foi bem um abandono, mas foi um esquecimento. E ele falou: tem mais um que está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel fala bem assim: então traga-o. E quando ele trouxe, o Senhor falou: derrame o óleo sobre ele, porque ele será o próximo rei de Israel. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa se alguém nos decepcionar ou esquecer de nós, mas Deus não se esquece, e aquilo que Ele tem projetado para mim e para você como filho, vai acontecer. Se Ele tiver que derramar o óleo, Ele vai derramar o óleo em nós, e não há nada que vai impedir isso. Davi poderia até ficar assim: eu fui rei, agora meu pai vai sofrer as consequências, porque agora afinal eu sou rei e ele esqueceu de mim, né? Mas Davi sabia muito bem, e como é o dia dos pais hoje, né? Nós vamos citar o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias na terra. Se você lê o livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28, vai dizer exatamente a concretização da honra de Davi. A palavra fala bem assim: e Davi morreu de boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. E eu pergunto nesta noite: quem deseja ter uma vida longa aqui na terra? Levante a mão. Honra o seu pai e sua mãe. Agora, aquele que deseja ter uma vida eterna, precisará honrar o Pai Celestial. Aquele que foi esquecido no campo, mais à frente já estava ainda sem tomar posse do reino, já estava no palácio. E mais à frente se tornou rei de todo Israel. Jesus estava mostrando ali que, mesmo que o filho, quando decidiu pedir a herança, a parte da herança, desonrou o seu pai, porque herança, ela é transmitida quando o pai morre. Por mais que hoje nós temos
no direito, né, muitas já previsões, né, de herança mesmo com o testador vivo, e às vezes até já reparte os seus bens com os seus filhos. Mas seria inconcebível imaginar isso naqueles dias, de que um filho pediria uma parte que ele iria herdar antes que o seu pai viesse a morrer. A própria palavra vai reforçar isso. Em Hebreus capítulo 9, versículo 16, a palavra diz que no caso de testamento, e aí está falando da morte de Jesus para nos dar a herança, mas nós vamos usar aqui como esse exemplo, que no caso de testamento, o necessário é que intervenha a morte daquele que o fez. É necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só tem validade no caso de morte. Mas aquele jovem decidiu pegar a sua parte, mesmo com o pai dele em vida. E então ele segue para uma terra distante, gasta tudo e chega uma hora que ele está na miséria, na extrema pobreza, ao ponto de, sendo ele, possivelmente, né, quando Jesus estava contando a história ali para os judeus, sendo eles judeus, se rebaixaria ao nível mais terrível possível de lidar com os porcos. Nós até ouvimos, né, um pouco sobre isso hoje na celebração da manhã, porque o porco, esse animal, era considerado imundo. Mas muito pior do que isso, ele desejou comer a mesma comida que os porcos estavam comendo. Mas a palavra fala que nem isso ele pôde fazer. Nem isso ele teve condições. Ao ponto de ele chegar assim: olha, eu estou perecendo, eu estou morrendo. E ele lembrou-se da casa do pai. Ele lembrou: olha, os empregados do meu pai têm fartura de pão. Quando ele diz isso, ele estava, na verdade, reconhecendo que na casa do pai havia muita fartura. Se os próprios empregados eram capazes de desfrutar dessa fartura, o que ele não poderia, sendo filho? Mas ele não pensou ali como filho. Ele disse apenas como empregado. E ele disse assim: olha, vou até a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faça-me apenas como um dos teus empregados. Quando ele decide se colocar de pé e caminhar de retorno à casa do pai, a história dele começa a mudar. Interessante que nas primeiras parábolas foi o pastor que foi atrás da ovelha. No caso da dracma, da moeda, foi a mulher que foi procurar. Mas no caso do filho, era ele que precisava tomar a decisão. Ele que tinha que decidir voltar para a casa do pai. É uma decisão nossa. Sabe por quê? Da parte do pai já está decidido o nosso lugar, na presença dele, na casa dele,
na eternidade que um dia estaremos com Ele. Isso já está decidido. E quando ele está se aproximando, a palavra, o pai o avista e nem espera que ele chegue até a casa, mas ele corre ao encontro. Eu imagino se esse pai fosse já um idoso e sai em disparada de saber que o filho estava retornando. Era isso que Jesus estava dizendo ali. Olha, eu estou vos apresentando Deus como um pai que está de braços abertos, aguardando cada um de vocês, não importa se são pecadores, se são cobradores, se são considerados indignos, mas quando tomamos a decisão de ir até a Deus, Ele, sendo Pai, vá também ao nosso encontro. Quando Ele chegou, o Pai fez uma coisa que eu acredito que já mexeu muito com aquele filho, porque o Pai o abraçou e o beijou. Então ele teve a oportunidade então de começar o diálogo, aquele que ele havia treinado, lá ainda quando estava distante. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E eu imagino quando ele foi para complementar a frase que é: faça de mim como um dos teus empregados. O pai interrompeu: opa, peraí, você pode ter pecado, você pode ter se afastado, mas o seu lugar é como filho. Diga para o seu irmão: o seu lugar é como filho. Não é como empregado, o seu lugar é como filho, porque Deus, Ele nos elegeu e nos tomou por adoção como filhos. Ele, peraí, o seu lugar é como filho. E o pai já disse: olha, para sim os empregados, tragam a roupa, traga a sandália, coloque de novo o anel, sela ele com a aliança novamente, e vamos agora festejar, vamos nos alegrar, como nas duas primeiras parábolas, vamos nos regozijar, vamos convidar todos, vamos pegar um novilho, vamos pegar um animal, vamos fazer um churrasco, e convidar a todos, porque o filho regressou à casa do pai. Jesus estava dizendo assim: olha, há uma festa tão grande no céu, quando você reconhece que tem lugar na casa do pai e toma a decisão de retornar. Jesus estava dizendo assim: olha, ainda há essa oportunidade, porque na casa do pai há muitas moradas, ainda há essa condição, ainda há tempo de voltar à casa do pai e saber que Ele nos espera de braços abertos. Ele está pronto a nos receber. Mas você pode dizer assim: mas eu nunca me afastei. Mas mesmo assim, cada vez que o Pai nos recebe de braços abertos e nos aproximamos dele, é uma nova experiência que alcançamos. Mas para aqueles que se afastou, o Pai também espera de braços abertos o seu regresso. E é nesta noite a oportunidade de voltar à casa do Pai. Num dia dos pais, reconhecer
que Deus é o nosso Pai e que cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, por gentileza.